Oi, legal. Vamos falar. Tá, beleza.
Oi, Breno, bom dia. Consegue nos ouvir? Bom dia. Dá para... Sim, tá ok. Perfeito. Ok, Breno, tudo bem? Tudo ótimo, gente. Com vocês, tranquilo? Tranquilo. Você fala de onde, Breno? Fortaleza, Ceará. Beleza. Terra boa. É bom demais. Praias, paraíso. Aqui da Universidade Estadual do Ceará. Olá, bom dia. Bom Tudo bem? dia. Você vai apresentar também? Não, Só acompanha ele. ele está falando que ele está aqui com o meu você tem que orientar o mestrado aí. Tudo bem? Tá vendo? Isso aí. Samuel tá aí, apareceu. Samuel. Presencial não, né? Não. Só temos aqui o Jefferson e o Silvio, né? Silvio. Isso. Ah, perfeito. Mas eu não tenho. Bom dia, tudo bem? Breno, só você é um apresentador de trabalho, imagino que seja esse, né? 94. Isso, exato. Terceiro. Primeiro. Eu ia até pedir, pessoal, se eu puder ser o primeiro a apresentar, porque eu vou ter que me ausentar no meio da... Infelizmente vou ter que sair, que vou ter uma reunião aqui presencial. Se vocês puderem colocar o meu trabalho como primeiro, eu agradeço. Olá, tudo bem? O demais vai chegar? Ainda não. Boa sorte. Olá, bom dia. Bem? Bom dia. Jefferson, você vai apresentar? Isso. Tudo bom? Bem. Tá. A ordem, o primeiro trabalho é... O Breno havia solicitado para ser o primeiro. Tudo bem? Para mim, quanto mais cedo, melhor. E aí a gente começa pelo Breno. Ele já está marcado. Depois vem o seu trabalho. E aí tem ainda o trabalho da Marília, né? Não sei se ela vai referir. Pode ser? Podemos começar então? Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia a todos vocês. Bom dia ao Breno que está ali online. Essa é uma sessão híbrida, né? Nós temos aqui alguns participantes também. Tem o professor Silvio, né? O Jefferson também, professor Jefferson, né? Jefferson também, professor Jefferson, seu nome? João Henrique também participando aqui, só para o Breno ter uma ideia, né? De quem está aqui presencial. Nessa sessão, nós vamos abordar 3 trabalhos que estão aí conectados, né, na temática de inovação.
Um deles ainda não chegou, né, que é a Marília, que fala sobre alianças internacionais para inovação, uma análise de redes sociais. O artigo 2 é o artigo do Jefferson, que está aqui também presente, né? Que fala da hélice tríplice em inovação na Zona Franca de Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas no desenvolvimento de projetos de inovação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Jefferson é nosso colega do Dinter, não? Isso. Do Dinter, né? Legal, bacana. E o artigo 3 é do Breno, está aqui diretamente de Fortaleza, né, Breno? E vai falar sobre Innovation Policies Impact on Dynamic Capabilities of Knowledge Intensive Firms. Então, vamos começar pelo Breno, tá? Nós temos uma dinâmica de 8 minutos, correto? Isso. 8 minutos, você vai passar o vídeo? Vou inventar o vídeo. O Breno gravou o vídeo, né, Breno? Tá, então nós vamos fazer a seguinte Sim, dinâmica. perfeito. Vamos passar primeiro o vídeo, né, 8 minutos, depois nós temos 8 minutos para comentar sobre o artigo, né? O Breno poder esclarecer aí de uma forma mais detalhada, né, o trabalho que ele desenvolveu. E aí a gente abre uma discussão, ok? Vamos lá? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Autor? Sim. Também? Desculpa, Você é a mas Marília. Isso. Tá ok, Marília. Tudo bem se a gente passar o seu artigo em Tranquilo. terceiro? Tranquilo. Ok, né? Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Breno, estou aqui representando esses autores listados aqui no PPT para apresentar esse artigo. Esse artigo ele é relacionado a um programa regional de inovação aqui do estado do Ceará, onde nós estudamos as empresas, né, as empresas que passaram por esse programa, mais especificamente startups, e como as capacidades dinâmicas, né, foram impactadas por esse programa regional de inovação, né, por essa política de inovação aqui do nosso estado. Então, a gente buscou entender como essa política impactou nas capacidades dinâmicas das empresas, das startups que participaram desse programa. A gente buscou se posicionar na literatura, né, a gente buscou explorar lacunas de literatura relacionada à política de inovação. Existem muitos estudos nessa área, estudos ex post, após a finalização desses programas regionais de inovação, após a finalização de políticas de inovação. Esses estudos se concentram em estudar as variáveis econômicas, as variáveis quantitativas, essas variáveis econômicas a nível macro, né? Então, há poucos estudos que buscam compreender esses programas enquanto eles ainda estão sendo realizados, né? Principalmente com pesquisas qualitativas, com entrevistas, com um estudo a nível micro, né, buscando entender a relação dos diversos atores que participam dessas políticas. Então, a gente buscou posicionar esse estudo nessa lacuna de literatura, fazendo um estudo a nível micro, coletando dados qualitativos e estudando o programa, esse programa regional de inovação, enquanto ele ainda estava acontecendo. E então, a questão de pesquisa desse estudo foi como um programa regional de desenvolvimento de inovação em um país em desenvolvimento fornecendo as bases necessárias para a inovação, ele influencia as capacidades dinâmicas e as capacidades de inovação de empresas intensivas em conhecimento. Como objetivo, esse estudo buscou compreender o impacto de um programa regional de desenvolvimento de inovação na dinâmica e capacidade de inovação de empresas intensivas em conhecimento. Basicamente, como referencial teórico, nós utilizamos essa literatura, né, como pano de fundo do empreendedorismo intensivo em conhecimento. É uma literatura que tem ganhado cada vez mais destaque nos estudos de empreendedorismo, e essa literatura tem visto, né, o empreendedorismo como um fenômeno multidimensional, sistêmico, que olha para o empreendedorismo como um fenômeno sistemático, que envolve diferentes atores, diferentes instituições,
não é focado apenas no empreendedor como um indivíduo, mas sim olha para o empreendedorismo como um fenômeno que envolve ali as universidades, as empresas, as relações entre esses diferentes atores, entre os policymakers. Então a gente utilizou essa literatura como pano de fundo para o nosso estudo, já que a gente também estava estudando empiricamente o empreendedorismo e empreendedorismo de base intensiva em conhecimento. Nós utilizamos para estudar política de inovação. Nós tomamos como base o framework do Patanacu e Pinto, de 2014, que eu vou apresentar agora logo mais. E para as capacidades dinâmicas, nós utilizamos as capacidades absortivas e as capacidades de rede. As capacidades absortivas por se tratarem de aprendizado, então as empresas que estudamos, elas tiveram aprendizado durante sua participação no programa, e as capacidades de rede por também se refletirem na participação dessas empresas, né, nesse programa regional de inovação. Esse é o framework que nós baseamos para estudar política de inovação. Então, nós retiramos essa parte de a base da inovação, né? Quais são as políticas de inovação que proporcionam as bases para a inovação e que oferecem a capacidade de mudança para as empresas, né? Então, a gente se utilizou para o nosso framework da infraestrutura e plataforma de negócio, investimento em pesquisa científica e qualidade de força de trabalho. Retiramos esses construtos do framework do Patanacu e Pinto e relacionamos com as capacidades dinâmicas, com essas capacidades que eu mencionei, e essas capacidades, por fim, impactando na capacidade de inovação. Então, elaboramos pressupostos e relacionamos esses diferentes construtos para propor esse framework analítico da pesquisa. Na íntegra do artigo, vocês podem ver como nós relacionamos esses diferentes construtos e como elaboramos esses pressupostos. Como método, nós fizemos entrevista qualitativa, foram um total de 22 entrevistas nesse programa, o programa que se chama Programa Clusters Econômicos de Inovação, uma política pública de inovação vinculada ao governo do estado do Ceará, que teve diferentes secretarias aí do governo. E, por fim, os resultados, aqui de forma breve, né, por conta do nosso tempo. Aqui são as assumptions, são os pressupostos que nós elaboramos. Então, relacionando o framework do Patanacu com as capacidades dinâmicas, e aqui algumas evidências empíricas que nós encontramos para cada um desses pressupostos, né? Então, contratos firmados durante o programa, a conexão entre o mundo acadêmico através da participação de pesquisadores regionais, né? Esses PRs, que foram pesquisadores que participaram ativamente do desenvolvimento dessas startups, dessas empresas. Então, o investimento em pesquisa científica, né, influenciando na mudança tecnológica das empresas, a importância da qualidade da força de trabalho, seja de pesquisadores, seja de profissionais altamente capacitados para participar dos projetos dessas startups, a importância das conexões, da capacidade de rede para a capacidade de inovação dessas empresas, então as parcerias que foram estabelecidas no programa, e, por fim, a capacidade de absorção, influenciando a capacidade de inovação. Então, o aprendizado adquirido no decorrer do programa, conhecimento tecnológico, aprendizado de mercado, tudo isso impactou na capacidade de inovação dessas startups. Então, de forma breve, esses foram algumas das evidências que nós encontramos a partir dos pressupostos. Na íntegra do artigo, vocês podem ver com maior profundidade cada uma dessas evidências encontradas. E, por fim, destacamos aqui as conclusões do estudo. Nós destacamos aqui a importância do pesquisador regional para esse programa, como já mencionei aqui, participação da academia nesse programa. E, por fim, recomendamos como estudos futuros a continuidade das pesquisas nesse programa, já que haverão novos ciclos de execução desse programa. Então, recomendamos a continuidade de estudos no programa e também recomendamos o estudo utilizando esses construtos em programas similares, em programas regionais de inovação direcionados para empresas intensivas em conhecimento, que envolvem a academia, né?
Então, utilizar desses construtos da capacidade dinâmica do empreendedorismo intensivo em conhecimento para se estudar os programas regionais de inovação. Por fim, nosso tempo é curto e fica aberto às dúvidas que possam surgir dos colegas. Legal, bacana, Breno. Bom, agora, como nós passamos aí o vídeo, né, nós temos mais 7 minutos, né, Breno, para você, caso tenha, né, tecer algumas considerações aí sobre o seu trabalho, né, se você quiser reforçar algum ponto. O nome é Samuel Paceca, eu sou professor da Universidade do Ceará, na área de administração. Se você quiser, né, enfatizar, frisar algum ponto aí do trabalho, né, que você desenvolveu, senão a gente abre aqui para uma rápida, né, discussão e avançamos para o próximo trabalho. Perfeito, obrigado. Bom dia novamente. Eu creio que o meu orientador entrou aí na sala, se eu não estou errado. Samuel. A gente fez esse estudo aqui no estado do Ceará, né? Ele é um dos estudos da minha tese de doutorado. Como eu falei no vídeo, esse é um programa regional de fomento à inovação, né? Chamado Clusters Econômicos de Inovação, no qual tem parceria entre governo, né? O governo sendo o grande ator aí dessa política, né? Coordenando, orquestrando aí toda a rede que envolve esse programa, que envolve também, como eu falei aí, né, a participação forte da academia, né? O programa selecionou vários pesquisadores, o que o programa chama de pesquisadores regionais, que são pesquisadores que são especialistas em suas áreas, né, nas universidades, e representaram nesse programa suas diferentes áreas de conhecimento, suportando a indústria para elencar problemas da indústria, né, dos clusters, né, gargalos tecnológicos, oportunidades de melhorias, e também suportou, né, no momento posterior, as startups, as equipes que participaram desse programa a desenvolver soluções tecnológicas justamente direcionadas para essas indústrias, né, para esses setores econômicos aqui do estado. Então, esse estudo específico ele foi voltado para as startups, né? Então, a gente esse recorte foi focado nessa visão das capacidades dinâmicas, né? Nas melhorias que esse programa proporcionou para essas startups, para essas equipes que participaram do programa. E aí a gente tomou como base aquele framework daquela pesquisa que eu citei, o Patanacu e Pinto, aquele framework ali de políticas públicas, políticas de inovação, mais especificamente, para analisar cada ponto desse, né, dos dados coletados, né. Para finalizar, esse é um artigo que ainda está em construção, né, a gente, na verdade, vai juntar essas pesquisas das startups com outras pesquisas que fizemos também, com outras entrevistas que fizemos no programa, com os pesquisadores regionais, né? A gente entrevistou também esse público, né? Coletamos dados com eles e também com os formuladores da política, né? Os policymakers, coletando dados ali, percepções sobre toda essa rede do programa. E o objetivo é a gente começou com esse framework que eu apresentei, mas aquilo, né? Quando você vai para o campo, tem muito mais coisa ali que pode ser trazido como achado, como discussão, né? Até mais relevante da literatura, e eu estou nesse momento de analisar, né? Estou qualificando e depois vou voltar para esse artigo para fazer uma revisita aí para essa análise de resultados, para melhorar e tornar o paper mais competitivo para uma revista internacional, para uma publicação internacional. Eu acho que basicamente isso, né? Se o professor quiser complementar alguma coisa, e fica à disposição. Legal, Breno. Acho que, pelo menos do ponto de vista, né, achei bem interessante aí o seu trabalho. Vamos abrir para algumas questões. Quem tiver questões, o professor Silvio tem uma questão aqui para você. Breno.
Ok. Eu não sei como é que está de Então, se tempo. puder vir aqui só para ele Sim. ter uma visão, nós temos alguns minutinhos aí ainda. 3 minutos. Tá. Tudo bem, Breno? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Achei muito legal, muito interessante. Eu tenho pesquisado algo próximo a isso e o que eu fiquei assim pensando, o que eu poderia contribuir no seu trabalho, é lhe trazer uma reflexão se você está olhando realmente para capacidades dinâmicas. E quando eu vejo você fazendo ali a análise dos dados, eu senti um descolamento. É como se você tivesse uma visão de RPV ou de orquestração de recursos, que talvez seja a teoria que possa mais lhe ajudar, do que exatamente capacidades dinâmicas. Porque quando você traz capacidade absortiva, capacidade inovativa, você traz esses elementos, me parece que você está olhando para o ambiente como sendo um formador de recursos que as startups vão poder se valer para que elas possam desenvolver suas outras capacidades. Então, eu sugiro que você faça essa reflexão, porque a gente não vê ali o censo, CISO, reconfiguring no seu processo de análise. E seria um olhar schumpeteriano, que é quando você traz de capacidade dinâmica. O seu olhar aqui é ricardiano. Tá? Então, volta lá no artigo do Thysse, de 97, que ele traz essa discussão se é schumpeteriano, se é ricardiano, para ver se é esse o caminho que se você está seguindo mesmo. Tá? Mas, assim, seja qual for a lente, você tem uma contribuição muito interessante. Tá? É uma questão de lentes que você escolhe para olhar o fenômeno. Era isso que eu tinha de... Não sei se você gostaria de argumentar. Perfeito, muito obrigado pela contribuição. Professor, como é o nome mesmo? Silvio Vasconcelos, da SPM. Opa, perfeito, professor Silvio. Muito obrigado pela contribuição. Eu queria só perguntar qual era o nome que faltou. Acho que você falou que faltou, sentiu falta de sense make, alguma coisa. Esse o CISO Reconfiguring, que são os elementos que, normalmente, quando a gente está olhando para capacidades dinâmicas, a gente olha como é que isso evolui ao longo do tempo. Então, tem uma coevolução ali que eu não consegui ver na sua análise. Tá? Eu não li o seu paper, eu estou aqui falando talvez mais do que eu devia, mas é uma forma assim, de trazer alguma contribuição, porque eu acho que quando a gente veio para o congresso é isso que a gente busca, né? Perfeito, perfeito. Professor, eu acho que a sua contribuição vai exatamente na linha do que a gente está pensando para o artigo, que como eu falei, né, a gente iniciou com essa teoria da capacidade dinâmicas e com aquele framework lá de política de inovação, mas a gente quer voltar a análise mais para o ponto de vista da política para o ecossistema, porque muito do que veio do campo, né, das entrevistas, foi justamente essa relação do impacto da política no ecossistema, muito mais do que, como você falou, das capacidades dinâmicas, né? Foi muito mais sobre como esses atores se relacionaram, né? Como essa rede trabalhou em conjunto para essa política, quais foram os benefícios dessa política para o ecossistema, né? Então, acho que a gente vai direcionar o artigo mais para esse ponto de vista do ecossistema e política do que para capacidades dinâmicas em si. Então, eu acho que é exatamente nessa linha que você falou, né? Então, você deu uma olhada no trabalho de orquestração de recursos do CISO, talvez possa lhe ajudar. Você queria pensar um comentário? Por quanto tempo nós podemos voltar no trabalho depois? Tá. Isso, falamos. Aí, ao final, a gente retoma as discussões, né? Para até integrar também os trabalhos, pode ser? Vamos agora para o trabalho 2. O trabalho 2 é do Jefferson, né? Hélice tríplice em inovação na Zona Franca de Manaus. Você pode passar o vídeo? Isso que eu ia te perguntar, você vai apresentar agora, né? Até 8 minutos, eu vou passando para você aqui, conforme você for assim, mas eu vou sim, porque a sala é jovem,
Eu vou colocar aqui, você pode ir o seu ótimo. Bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e é a primeira vez que eu estou apresentando aqui. Já trabalhei como debatedor aqui no seminário algumas vezes, né, do programa aqui do dia intermédio em administração, e consegui meu doutoramento em abril deste ano. Então, eu tenho a oportunidade de apresentar aqui um pouco do que foi feito na pesquisa. Meu orientador aparece aqui como coautor, é um grande coautor mesmo, o professor Dr. Moacir de Oliveira Júnior. Esses são mais ou menos o que a gente conseguiu apurar. Tá? Vai passando. Só para vocês entenderem, eu não vou ler tudo por causa do tempo reduzido, mas existe uma falta de aproximação entre esses atores para configurar uma hélice tríplice no Amazonas. Governo, indústrias, nós temos um polo industrial muito grande lá, e a universidade nunca se juntaram efetivamente, e a não ser em pontuais casos, para fazer algum tipo de inovação. E isso aconteceu tragicamente por causa da pandemia. E ao verificar essa aproximação meio forçada, foi que nos levou a estudar essa parte e verificar se houve realmente um aumento e se houve um ambiente favorável à inovação por causa da pandemia. O problema de pesquisa, então, foi esse. A pandemia de Covid-19 foi responsável por criar um ambiente favorável para a realização de hélice tríplice na inovação no estado do Amazonas. E aí, as 3 proposições. Primeiro, se a hélice tríplice cria um ambiente favorável para o financiamento de inovações no estado do Amazonas. Segundo, se a Universidade do Estado do Amazonas figura como protagonista dessa hélice tríplice, como deve ser essa configuração. E a 3, a pandemia da Covid-19 foi responsável por criar um ambiente favorável para a realização de hélice tríplice na inovação do Estado do Amazonas. Procurei, originalmente, essas 3 proposições e, ao final, consegui as respostas para as 3. Objetivos aqui, só verificar o ambiente da inovação por hélice tríplice com o protagonismo da Universidade do Estado do Amazonas. E a ideia era não só verificar se houve essa aproximação, se houve inovação por hélice tríplice, e também se a universidade figurou, como deveria ser, como protagonista dela. Tá? Como eu ia perguntar para o Breno se aconteceu a mesma coisa lá no Ceará, exatamente isso. Talvez eu possa perguntar para ele mais tarde. Tá? Passando. O primeiro locus da pesquisa foi a Zona Franca de Manaus. Então, para quem não conhece, a Zona Franca ela foi criada em 1969, do jeito que ela está aí, um pouquinho antes, em 1965. O modelo que está aí vem desde 69. Tá? Uma área de incentivos fiscais para que empresas pudessem se instalar lá. O jeito de como nós vemos a Zona Franca hoje, tá? Multinacionais como Coca-Cola, Harley Davidson, LG, Samsung, Honda, gerando mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos. Tá? 80 mil empregos diretos. E com mais de 65% da aquisição dos insumos vem do exterior, apenas 2% do faturamento do polo industrial de Manaus, também é chamado assim, tá? Em 2019, relacionado a vendas no mercado internacional. Então, o que se produz, se consome dentro do Brasil. Tá? E aí outros clusters começaram a se formar lá como o polo de 2 rodas. Tá? Por exemplo, o polo de 2 rodas teve grandes oportunidades de sair, mas preferiu ficar em Manaus. Tá? Então, ela se consolida dessa forma. Tá? Então, tem uma presença muito grande. Aqui alguns números, e apesar da pandemia, veja que 2019, 2020, o faturamento do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, ele só cresceu. Tá? Só cresceu. Então, não houve uma crise dentro do polo industrial de Manaus. Então, ele estava realmente apto para dar a sua contribuição nisso. Tá? E isso tem muito a ver com a criação da Universidade do Amazonas, do Estado do Amazonas, como a gente vai ver logo em seguida. O outro bloco da pesquisa é que a própria Universidade do Estado do Amazonas já é uma espécie de hélice tríplice, porque os recursos que criaram e que sustentam a Universidade do Estado do Amazonas, elas não vêm exatamente só de recursos públicos. Ela vem diretamente de uma contribuição obrigatória das empresas do distrito industrial. Então, ela já nasceu com vocação para hélice tríplice.
Então, o que financia a universidade até hoje é exatamente a indústria privada, certo? Então, faltava apenas haver uma aproximação juntamente ao governo estadual para que essa inovação começasse a correr a partir da hélice tríplice, tá? E aqui apenas umas questões jurídicas, eu estou tentando tirar essa parte jurídica, tá? Eu sou professor do curso de Direito, eu não sou do curso de Administração. Mas se eu falasse aqui, às vezes que eu falei que eu era de Direito aqui, na Faculdade de Administração, a pessoa vai fazer... Então, às vezes, em algum lugar, eu prefiro até não dizer qual é a minha formação. Pode passar. O modelo conceitual de pesquisa é assim. Esse fantasma da pandemia acabou por acelerar essa aproximação, forçar essa aproximação da universidade e do governo, governos que andavam em paralelo até então. Eles acabaram se juntando neste ambiente favorável aqui, tá? De hélice tríplice do governo, universidade e empresas. Então, isso não seria possível, isso não foi possível antes, só foi possível agora, por ocasião da pandemia. Então, precisou de uma tragédia mundial para que esses atores conseguissem realmente se unir e formar aquilo que nós sempre tivemos potencial para fazer e nunca foi feito por falta de vontade. Tá? Pode passar. Aqui é um quadro com as principais inovações da UEA, com o apoio das empresas do distrito e do governo estadual, tá? Produção e distribuição de mais de 100 mil unidades protetores faciais, os face shields, que as pessoas usavam, implantação do call center, desenvolvimento de um protótipo de ventilador mecânico, eu vou falar mais dele rapidinho, confecção de um bug, que é o dispositivo de cânula nasal, reparo de 36 ventiladores mecânicos que estavam variados, testes rápidos que foram distribuídos pela população, tá? São as principais inovações que foram acontecendo durante a pandemia. Esse protótipo de ventilador mecânico, ele serve para dar suporte de vida com oxigênio para pessoas, principalmente no interior do estado, onde o sistema de saúde é muito mais precário. E também durante o deslocamento nas UTIs móveis. Isso foi desenvolvido por professores da Universidade do Estado do Amazonas. Não tinham recursos para serem produzidos. Esses recursos vieram da empresa Honda da Amazônia, a líder do polo de duas rodas que eu falei anteriormente. E o governo do Estado foi quem conseguiu promover essa união disso. Isso começou a ser desenvolvido no primeiro mês da pandemia, primeiro e segundo. Então, em março para abril, nós já tínhamos um protótipo dele. Pode passar. Pode passar para o outro já, por favor. Esse bug é uma cânula nasal que você introduz no nariz das pessoas durante a internação, e isso ameniza o problema do entubamento, da intubação, né? E isso também foi desenvolvido por professores do curso de medicina da Universidade do Amazonas. O modelo 3D foi feito por empresas privadas e foi encampado pelo governo do estado, mais uma inovação da hélice tríplice. Só tem uma coisa. Né? Aqui são 14 empresas que tinham feito a hélice tríplice e 27 projetos totalizando 26 milhões, isso antes da pandemia. Tá? Veja mais um, por favor. Isso. De 14, passou para 27 empresas, 57 projetos e 91 milhões de reais investidos em projetos de hélice tríplice. Isso no período de início de 2020 até 2021. Tá? Então, houve uma triplicação dos valores e dos projetos feitos em hélice tríplice no Amazonas. Vou correr aqui. Tá? Aqui, o gráfico rapidinho. 2018, 2019, 2020, 2021, esses dois valores somados vão dar aí os 96 milhões de reais. A proposição não foi cumprida, porque a hélice tríplice criou, de fato, um ambiente favorável para o financiamento de inovações, que esse financiamento, o dinheiro existia, mas não existia essa vontade. A proposição 2 foi provada porque a universidade tomou a frente disso com os projetos, com as pessoas, ela tinha esse conhecimento, tinha essa tecnologia, só não era utilizada. E a 3, tá? Que, de fato,
também restou provada que a pandemia foi a grande responsável por fazer essa junção e esperamos que ela continue, tá? Pelo que eu estou entendendo até o momento, a pesquisa continua, elas também estão continuando a fazer essa aproximação. Tá? Eu criei um novo modelo de hélice tríplice aqui, com base na UEA, tá? Universidade do Estado do Amazonas, que ela, na verdade, já foi criada pelas empresas. E delas mesmo, ela produz a tecnologia necessária para fazer a hélice tríplice. Então, ela acabou inovando dentro da inovação. Tá? Nas considerações finais, tá? A Convite foi responsável por criar um ambiente favorável para a realização de hélice tríplice na inovação do Estado do Amazonas. E as contribuições do estudo foram para criar um cadastro que não existia antes, nem nas secretarias estaduais, nem na UEA e nem, muito menos nos projetos com as indústrias do polo industrial. Nenhum deles mantinha nenhum tipo de cadastro do que foi feito em conjunto com as outras empresas, com o governo nada. Tá? Então, boa parte dessas contribuições e das sugestões do estudo seguinte, por favor, são nesse sentido de se organizar um cadastro melhor para que se possa não começar do zero como eu tive que começar, mas começar de algum lugar, de algum relatório, que se possa continuar essas exercícios. Muito obrigado. Quantos minutos temos aí? 8 minutos? Pessoal, então, vamos fazer algumas questões específicas, né, nesses 8 minutos, aí no final a gente discute novamente, né, integrando aí. Jefferson. Professor Jefferson. Jefferson, meu colega. Xará, parabéns, 8 minutos é cruel. Cruel. É professor da Universidade Federal de Sergipe, programa de pós-graduação. Estive lá em julho. No direito? Hã? No direito? Não, eu estive lá pegando uma praia. Eu só tenho um comentário rápido. Eu já tive alguns mestrandos que estudaram a pandemia, e aí a gente entendeu que a gente esqueceu o que é gestão em momentos de crise. A última vez foi na Segunda Grande Guerra, tem aí uma carrada de anos. E aí a gente vê como a inovação ela é necessária. Na Segunda Guerra, a medicina foi desenvolvida de forma gigantesca, né? É como ela é necessária. E aí essa sua pesquisa faz esse link de novo, nos lembra. Inclusive, eu trago o início dessa inovação em hélice tríplice lá mesmo, a gênese lá, na Segunda. Sim. E aí a pandemia veio para nos lembrar, né, que elementos de inovação podem gerar soluções para as crises mundiais. Tomara que não venham tão cedo, mas que a gente não se esqueça. E aí vem um comentário que é o seguinte: as empresas elas têm que estar preparadas para aproveitar as oportunidades, mas não é catar uma oportunidade mesmo. Por exemplo, a lei da informática. As empresas não conhecem como aproveitar a lei da informática, que retorna o imposto de renda para elas. Lá no Amazonas, todas elas sabem de cor. Pois é. A gente está prospectando agora. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso agora. A gente está prospectando algumas empresas no estado de Sergipe para fazer isso, e só 2 são cadastradas. Certo. Então, assim, também tem um lado da empresa. Como é que ela pode aproveitar essa oportunidade? Né? Não é só ficar falando, vamos inovar. Tá? Parabéns pelo trabalho. Lá eles têm vamos dizer assim, um departamentozinho de inovação para não ficar de fora dos benefícios da lei de informática. A lei de informática, na verdade, parece que ela tem as digitais da Zona Franca de Manaus em todo mundo. Parece que realmente foi feita pensando lá. Uma das poucas leis de cunho nacional que você pensa num lugar onde realmente ela pode dar certo. Então, todas as empresas, se você for perguntar, eles têm um departamento inteiro para mostrar que elas estão inovando, que é para não ficar de fora dos benefícios. Agora, se isso é refletido em prol da população, em prol de uma hélice tríplice, de repente, não existe nem registro disso. Desculpa. Não, só não comentar. Olá, bom dia, parabéns pelo estudo. Bom dia, obrigado. Eu sou o professor Samuel, passei a Câmara, professor do treino. E a gente vem estudando 2 coisas que estão associadas com o seu trabalho lá. Primeiro, o Ceará é um estado que ele consegue captar muitos recursos de informática. Conhecidamente, é um estado que tem visto bastante importância. E a lei de informática lá em Manaus, como você falou, é uma coisa muito importante. Ela por si só, ela já é baseada na ciência. Né? Sim. Então, o estudo do IPI, desse cara,
né? E você tem o governo, que dá o subsídio, você tem a empresa, que se ganha dinheiro com a inovação, isso tem que ser aplicado na universidade. Não só isso, como a universidade tem que ser a líder nessa relação. Exato. A minha pergunta é essa. O ambiente que vocês têm lá é um ambiente onde isso já é feito há vários anos, né? Vários estudos do professor Paulo Figueiredo que mostra essas questões também, associado também ao Paulo Figueiredo. Mas, assim, a pergunta é, essa estrutura de informática, que é uma base importante para o processo, ela vem construindo governanças compartilhadas realmente, e na crise da pandemia, isso de alguma forma intensificou essa governança integrada dos três Esse foi o pulo do gato. Todo mundo se utilizava da lei de informática. Ninguém tinha acesso a essas inovações. Essa é a grande verdade. Durante o doutorado, durante o nosso dia inteiro aqui, eu produzi com outros colegas e mais professores Braga, a gente fez um estudo sobre a lei de informática, mostrou que várias tem, mas essas inovações, elas ou ficavam por lá, ou reverte para a empresa, ou exporta para a sede, né, da filial. Inclusive, o meu trabalho original era sobre inovação reversa com relação a isso, tá? De você produzir inovação dentro da universidade, ou dentro do Polo Industrial de Manaus. E isso ser revestido para o Japão, porque a gente descobriu que tem algumas coisas que foram inventadas aqui no Brasil, mais especificamente lá em Manaus, que estavam sendo utilizadas na sede lá no Japão. Só que, de forma alguma, a gente conseguiu entrar na onda para descobrir as inovações da Noé. Então, as universidades, elas assinam NDAs para essas. O caso do ventilador aqui, esse caso do ventilador aqui, eu passei um ano tentando conseguir e os professores não podiam falar por causa do contrato de confidencialidade. E eu desisti de perguntar para os professores exatamente. Eu disse, eu vou descobrir o que eu tenho publicado. Porque está publicado, eu não preciso de autorização nenhuma. E, para minha sorte, os resultados e os atores estavam todos publicados nos sites oficiais. Então, eu não precisei sequer fazer uma entrevista formal para pegar os dados que eu necessitava. Então, eu não queria saber da tecnologia, eu não queria espionagem industrial, eu queria saber do resultado. Nisso aí, eu consegui, inclusive, descobrir que o primeiro protótipo estava feito um mês depois da formação da Alice Tips. Então, em abril, nós já tínhamos esse ventilador. Tá? Então, muito embora Manaus tenha passado por uma crise de oxigênio, tá? Não teve tempo suficiente para fazer os testes para distribuir esses ventiladores pelo interior do Amazonas do jeito que a gente estava planejando no início. Tá? O reitor, na época da universidade, era um médico e ele estava na equipe de criação desse ventilador. Tá? Então, até o apoio da universidade eu tive total para ir atrás disso. Só quando esbarrou na parte da tecnologia, o contrato com a Honda não permitia. Então, eu fiquei apenas focando nos resultados, nos números, quantos eles fizeram, em que momento eles fizeram, quem participou, e a partir daí eu não pude pegar mais nada. Tá? Mas, complementando a sua pergunta, isso só aconteceu por causa da pandemia. Antes, ninguém tinha acesso a essas inovações. Bacana. Vamos para o próximo trabalho, e aí a gente volta com mais. O vídeo ficou tão ruim, gente. Eu peço desculpas antecipadamente. Não, tranquilo. Senão eu vou acabar esquecendo. Vamos lá. Olá, eu sou Marília, aluna de doutorado da USP Ribeirão Preto, da FEA USP, e esse é um artigo Alianças Internacionais para a Inovação, uma análise de redes sociais, que eu fiz em parceria com o professor Evandro Saidel, também da FEA de Ribeirão Preto. O nosso trabalho, ele buscou compreender de que forma as redes de autores se comportam na pesquisa sobre o tema internacionalização de empresas, aliança para inovação e proximidades. Né? E aqui a gente traz apenas alguns exemplos de autores que trouxeram estados da arte, pesquisas em isolado, ou sobre aliança, ou sobre internacionalização, ou sobre proximidades. Então tem pesquisa de Wrontes e Christoffen, tem Martinez Noia e tem o Vanley, tem o Boschma, que é seminal, né, no assunto proximidades. E tem o trabalho de Casado Belmonte e outros autores também falando sobre internacionalização de pequenas empresas. Então, compreender isso
de que forma que esses trabalhos se conectam, como que esses autores se comportam em rede, foi a nossa motivação para essa pesquisa. E aí a gente usou análise de redes sociais com base no software SiteSpace, né? Então a gente fez uma busca no Web of Science. A busca resultou em 13.879 artigos. Após as filtragens, a gente chegou no número de 813 artigos. Né? Como eu disse, a gente usou o SiteSpace e as principais informações que a gente conseguiu retirar, além das imagens das redes, né? Foram os nós, grau dos nós, a centralidade de intermediação, força de explosão, sigma, PageRank, identificação de clusters, caracterização de clusters, densidade de rede, modularidade e silhueta. Então, partindo já para os resultados, porque aqui é super rápido e a gente tem vários resultados para apresentar, a gente tem uma densidade de grafo baixa, com uma modularidade alta, um número alto de clusters com uma silhueta alta. Isso tudo mostra que pequena parte da rede está realmente conectada, a modularidade possui pequenos clusters de baixo acoplamento e uma separação elevada entre os grupos, mas não necessariamente um isolamento. Ou seja, os autores se conversam, os trabalhos se conversam de alguma forma. Aqui está a rede global analisada, percebam que tem um componente gigante e vários outros componentes, né, ou vários outros participantes da rede, como em satélite, né, em geral, periférico. Aqui está a mesma figura, só que com a identificação dos principais clusters que estão destacados em cor, tá? Aqui é o componente gigante da rede, que tem 553 nós, ou 52% do total da rede. Esse é o mesmo componente gigante, só que com os 16 clusters de destaque da rede. E aqui é só um quadro dos principais clusters, os 4 primeiros clusters, o quadro completo está no paper. Então, a gente tem destaque aqui do 0 e do 2, o 0 por ser o maior, o 2 por estar ativo no momento, né? O ativo no momento fala de capacidade absortiva, fala de competências empreendedoras, de orientação tecnológica heterogênea, enfim. Aqui, em termos de publicação, temos um destaque para a publicação do Grant e do Baden-Fuller, né? Temos também uma análise dos países e de que forma que essas publicações em termos de países se comportam. Então, temos uma conexão fraca entre os países, de separação importante entre os conteúdos desenvolvidos nesses agrupamentos. Ou seja, não tem tanta aliança, tanta troca entre os trabalhos, entre os autores. O principal país, em termos de frequência, grau, burstness, centralidade, sigma e PageRank, Estados Unidos, seguido da Inglaterra com maior PageRank e a Itália com maior burstness. Essa é a rede, né, a figura da rede de países, e fala-se muito da importância, olhando essa figura, dos Estados Unidos em termos de influência na rede mesmo. Aqui é somente uma linha do tempo em relação aos clusters de conteúdo dos países. E aí a gente constata que os maiores clusters, né, de autores, 0, 1, 2, 3, representam 81 dos 101 nós de países, né, são países de economia desenvolvida. Isso pode nos levar a pensar que a conversa, aliança internacional e proximidade estão mais focadas em determinadas regiões, né, mais segregadas, não no sentido pejorativo. Nós falamos que o grupo de autores, ele é muito bem dividido entre 48% e 52% da rede, mas somente 52% da rede, que é a parte realmente do componente gigante, é considerada como representativa dentro da rede. Nós falamos que as temáticas elas podem estar sendo aplicadas, né, nesse contexto em áreas específicas, em contextos específicos, ou essas temáticas elas podem estar sendo consideradas por autores, né, do componente gigante como datadas ou superadas.
Nós estamos falando também da inclusão, né, como resultado, como conclusão de assuntos muito atuais, como a Covid, como as ODS, desenvolvimento sustentável, né? Nós estamos falando de absorção de capacidades e competências empreendedoras dentro da relação de aliança e inovação. O trabalho do Dyer, Singer e Hestley se destaca como trabalho atual em termos de ter maior potencialidade em impactar a rede daqui para frente. E é isso, gente. Desculpa correr, porque é muita coisa. Espero poder responder perguntas. Estou disponível aí. Muito obrigada. E até a próxima. Legal, bacana. Muito bom, Marília. Se você quiser Deixa eu reforçar, anotar duas coisas, porque vocês me dão licença para isso. só cuidado com essa cadeira que ela vira aí. Gente, desculpa, foi tão correria. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava meio enxaqueca esse dia, não conseguia falar e tinha que gravar vídeo. Então, o vídeo ficou meio corrido mesmo, mas eu espero ajudá-los, né, explicando melhor. Esse é um trabalho de disciplina, de análise dentro do doutorado, de administração na USP. E a gente queria compreender efetivamente como que essa rede de autores está se movimentando dentro daquela teoria, dentro da junção das teorias, aliança, proximidade, inovação e internacionalização. E aí a gente percebeu que dentro da própria rede de estudo existe uma segregação não pejorativa, né? Você fala assim, existe um grupo grande de autores estudando nos Estados Unidos, estudando nos ambientes internacionais de aliança americanos, que são super citados, mas que eles não conversam, por exemplo, com a Suécia, com o Brasil, com outros países. E os outros países estudando nos Estados Unidos, entende? Então, foi realmente um achado, assim, curioso para nós, né? Como é que você pensa aliança internacional sem essas pessoas falando internacionalmente, né? Que nos leva a pensar o seguinte: às vezes as nossas pesquisas elas estão olhando apenas um lado da aliança, um lado da parceria. Então vamos pensar hipoteticamente Brasil e Estados Unidos. Eu no doutorado eu posso simplesmente narrar mais o Brasil e menos os Estados Unidos, ou ao contrário, entende? Eu não faço essa balança mais equivalente. Mas, enfim. Legal. Bacana. Temos questões? Professor Silvio? Sempre fazendo desfile, né? Não, mas isso é bom, isso é bom. Todo meu, professor. Eu tentei me segurar. Mas, Marília, achei que você usou uma ferramenta super potente e com vários elementos e que lhe levou a um problema que eu estou tendo com um artigo que eu comecei em disciplina em 2013, 14, e até hoje esse artigo está rodando, porque é muita coisa para passar. E um dos pontos que você tem é uma quantidade excessiva de clusters. Sim. E isso você deve estar lidando com esse problema, tentando entender o que está acontecendo. Uma dica que eu vou dizer de quem já teve algumas rejeições no paper e está ainda trabalhando nele, acho que agora ele vai sair, talvez você esteja olhando para muita coisa, talvez você tenha que tirar. Será que vale a pena? Ou você faz dois, daqui a pouco você olha como é que é essa movimentação da relação geográfica da pesquisa, eu acho que é interessante também, ou você vai em direção aos próprios autores, porque um autor brasileiro ele pode estar publicando junto com um parceiro nos Estados Unidos, na Índia, seja onde for, e aí você já não tem uma informação muito segura. Tá? Mas se você fizer essa escolha, você aparta o problema, entendeu? E daí você vai fazer, talvez, ali na hora que você pega os strings, você não usa o que for relacionado a país, por exemplo. Ou trata de forma diferente. Eu acho que seria material para mais de um artigo. E isso que, assim, é de quem passou por esse processo, assim, pode lhe dizer. Porque realmente isso, muita gente falando sobre isso, e tem uma dificuldade de conexão, mas a gente sabe, por outro lado,
que a gente pesquisa, a gente publica com autores de lugares diferentes. Será que essa condição geográfica ela é determinante? Pois bem. Então, Também. Será que trago mais uma reflexão para você do que uma sugestão. quando a gente inclui o tema proximidades, a rede que antes estava toda juntinha, você vê que o componente gigante da rede Então, ela você já está sabe. 52%. Né? Faz uma com proximidade, outra sem proximidade. Você tem 2 trabalhos fantásticos. Quando você põe a proximidade, vai para 52%. Quando você tira ela da 90%, o componente gigante enxuga, assim, quer dizer, ele aumenta, né? Os satélites enxugam. Então, você vê realmente uma distância entre a inclusão da proximidade e a não inclusão. Porque a quantidade de clusters acaba indicando que você não tem uma contribuição que está tudo aí disperso. Sim. Né? É que nem você chegar a dar uma consultoria para uma empresa e dizer, daqui os 150 pontos que vocês têm que trabalhar. Sim. E Fica, talvez a empresa faz tenha qualquer 100 coisa pessoas. que não dá certo. Não dá, né? Então, tente reduzir, trabalhar com menos clusters e fazer essa divisão de temática. Legal, bacana. Mais alguma questão? Um ponto voltado para esse trabalho em específico? Uma sugestão para a redução de cluster seja a capacidade que ele tem de reproduzir citações, por exemplo. Se aquele cluster é um cluster que consegue reproduzir a informação dos demais, ele deveria se olhar com mais atenção e você pode focar um critério de escolha. Simples. E provavelmente a intensidade dos últimos clusters é muito menor, que nem numa análise fatorial. Chega que os últimos fatores não acrescentam em nada. E tem uma coisa interessante sobre volume de cluster, que a gente pode fazer uma filtragem futura, a gente já estava, pessoas pensando, vamos considerar que nós somos um grupo de pesquisa. Eu tenho um trabalho e eu cito você. Entendeu? Cito ele. E aí, dentro de nós mesmos, nós estamos nos citando, criando uma rede de citação entre nós, mas não necessariamente nós estamos fazendo uma parceria externa. Tipo, eu com outro professor de Manaus. Entende? Então, dá para fazer essa filtragem no sentido de colocar o seguinte: quais são esses atores desses pequenos clusters, se eles estão efetivamente colaborando em rede global ou em rede, né, fina. Então, a gente já pensou também nessa separação. Ok. Legal, bacana. Bom, aí fechamos o tempo, então, do tempo do trabalho. E agora a gente pode abrir às 10 horas para a discussão de todos. para a discussão. Posso fazer uma pergunta para o professor? Pode, ficar à vontade. Obrigado, Maria. Obrigada, gente. Por história, a gente usa crises para fomentar a oportunidade, faz parte da nossa vida pessoal, das empresas. O trabalho que eu apresentei aqui, eu estudei gestão de risco no setor aeronáutico. Essas últimas pauladas aí que o setor levou, nas últimas 2 décadas, teve atentado, terrorista 2001, crise financeira 2008, teve o tsunami no Japão. Foram crises que afetaram muito o setor do transporte aéreo, por tabela, e indústria aeronáutica. Além de várias outras crises mais pontuais. Né? Isso ajudou a fortalecer o processo de assuntos das empresas. Mas eles têm outros elementos importantes que também fortalecem. Por exemplo, a questão do produto, a característica do produto. Né? Eles têm preocupação muito com segurança do usuário final. Isso acaba influenciando muito o processo de gestão de risco e acaba até influenciando os outros processos. Então, essas crises ajudaram a fortalecer, mas eles têm outros elementos que também fortalecem o processo de gestão de risco. A pergunta que eu te faço é, qual é a sua avaliação? Será que esse aumento da inovação foi decorrente só do boom, dessa emergência da pandemia? Por isso cresceu a inovação? Será que vai persistir isso? Essas são as Está grandes... suficientemente consolidada essa hélice? Então, essa foi exatamente o ponto da pesquisa, né? Será que foi só por causa da pandemia? A gente vai com aquele otimismo. Não, teve um aumento, mas já existia antes e tudo mais. Mas não, foi por causa da pandemia, sim. Tá? Por causa da pandemia, nós triplicamos. Vamos lá. Os valores que nós pegamos de 2 anos antes da pandemia, eles foram triplicados em 1 ano após a pandemia.
Os valores de investimentos. E isso, que naquela tabela que eu mostrei ali, não estão nos orçamentos secretos, né, antes de virar o palavrão. Tá? Alguns projetos não permitem nem que a gente saiba quanto foi investido pelas empresas. Tá? Pela parte pública, sim, mas pelas empresas eles preferem não dizer quanto eles investiram. Então, ali é um apanhado só do que estava registrado, e é um tri. E as parcerias com essas empresas acabaram ficando consolidadas por causa da pandemia. Empresas que nunca se aproximaram da universidade ou do governo passaram a fazer isso durante a pandemia. Aí vem para a segunda parte da sua pergunta. Está consolidado isso a ponto de continuar? Não. Foi uma questão de necessidade. Eu estive numa reunião com o pessoal da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Eles garantiram que tudo isso que foi feito durante a pandemia está sendo, se não pelas empresas, pela própria SUFRAMA cadastrada, e que existe agora, como não existia antes, um departamento especializado em continuar com essas parcerias. Então, o que foi estabelecido lá na pandemia continua, porque geralmente são projetos de 2 ou 3 anos. Então, ainda não passou esse prazo. Agora, se vai ser renovado, nós não sabemos. O fato é que a gente espera que os benefícios colhidos dessas parcerias sejam tantos que eles vejam uma necessidade de fazer isso. Não existia antes isso por parte das próprias empresas privadas, não existia a menor necessidade de se aproximarem da universidade e do governo do Estado. Não existia a menor possibilidade disso. A única coisa que o governo do Estado influenciava no polo industrial de Manaus era no fornecimento de terras. E, às vezes, essas terras eram federais, então nem isso eles tinham para a construção das fábricas. A maioria das fábricas do distrito, ou seja, estão lá com títulos precários daqueles terrenos, e eu, como advogado, já trabalhei várias vezes em casos como esse, em que a empresa simplesmente já ameaçava sair de Manaus se não renovasse a concessão daquele terreno. Então, era uma moeda de troca que eles tinham. Então, a relação sempre foi meio tensa. Agora, parece que foi amenizada, porque percebeu-se, depois de décadas, que haveria benefícios para todo mundo. Então, a ideia é, estamos caminhando para a consolidação. Não existe a consolidação ainda. Estamos ainda cumprindo os prazos que foram estabelecidos em 2020 e 2021. Deixa eu aproveitar o embalo e também fazer algumas contribuições. Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Diogo Barbosa Leite, sou doutorando no PPGA da SPM, professor do Instituto Federal de Grosso, sou debatedor da sessão. Eu vou aproveitar o meu papel também de debatedor para trazer algumas contribuições. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível, até por conta para que todos possam comentar. Eu vou destacar aqui os tópicos principais no sentido de contribuir. Vou começar com o seu trabalho, Jefferson. Eu achei assim, um trabalho bem interessante, porque você aborda uma questão muito recente. Tá, a gente ainda está vivendo isso, né? Então, você traz essa questão, como que um choque externo acelera uma dinâmica que não existia antes. Então, eu acho isso bem pertinente. Agora, eu imagino também que o seu objetivo é fazer a publicação do trabalho. Acho que a grande ideia do Congresso é ajudá-lo a chegar lá. Então, nos meus comentários vão nesse sentido, certo? Eu acredito que a sua introdução você acaba focando muito na questão contextual. Eu senti a dificuldade de encontrar uma lacuna evidente. Como que você está contribuindo, principalmente em termos da literatura de CR? Isso está mais desenvolvido no corpo do trabalho mesmo. Entendi. Isso. E agora, na sua apresentação, eu também observei que você traz alguns elementos novos, mas que eles não estão no trabalho. Tanto é que isso eu falei, mas eu não vi isso no trabalho. A gente foi fatiando esse trabalho. Né? Isso. Você veio agora na apresentação com algumas certezas muito grandes, e o seu trabalho, eu não visualizei essas evidências das certezas que você mostra. Certo? E uma outra questão que eu recomendaria é que você traz as proposições antes da sua pesquisa. E eu fiquei me pensando, será que essas proposições não são resultado da sua pesquisa? Você chegou a ouvir? Não, isso aí foi desenvolvido junto com o meu orientador. Né? Essas proposições, nós chegamos a esses três questionamentos antes da pesquisa começar. Só para contextualizar essa história, ele era um trabalho sobre inovação reversa, que não pôde ser feito porque, na pandemia,
ninguém conseguia acesso a nenhuma empresa. Sim. Então, ele teve que ser mudado às pressas. E eu, conversando com ele, nós elaboramos esses 3 questionamentos. E aí ele me chegou e me disse, olha, esses teus questionamentos podem dar em nada, ou, muito provavelmente, esses 3 questionamentos vão mudar conforme você vai pesquisando. O fato é que, na hora que eu comecei a pesquisa sobre isso, a gente foi direto no cerne dessas 3 proposições. Então, nós encontramos as respostas. Eu nem achava que as 3 seriam positivas. Tá? No final das contas, me parece que foram todas elas positivas. Eu, inclusive, isso aí foi uma discussão na banca, né, do doutorado, e eu perguntei aos professores, levando, correndo risco de levar uma bofetada na cara. Né? Os senhores também acham que elas estão provadas? Tá? Aí ela falou assim, olha, eu acho que a 3 pode ser discutida, né? A professora me falou lá, a professora Simone, a 3 pode ser discutida, mas a 1 e a 2, para mim, estão completamente provadas. Tá? E o outro professor falou, olha, também acho que as 3 estão provadas. Então, você realmente fez essa proposição. E o professor Moacir até falou, olha, a gente começou com essas 3 perguntas e foi com elas até o final. Sim. Tá? Então, não é aquela coisa inversa, né? Eu primeiro vou pesquisar, depois eu vou elaborar as perguntas. Não, isso aí a gente começou do começo mesmo. Entendi. Mas, assim, o meu comentário mesmo é no sentido de que quando nós, numa pesquisa qualitativa, estamos proposições, a partir do nosso referencial, você vai a campo para validar o seu modelo teórico. A construção das proposições demanda uma sustentação teórica consistente. Eu acho que isso você ainda está no caminho de avançar. E eu sugeriria que eu não encontrei de forma explícita a sua metodologia. Como é que você chegou lá? Isso não está explícito no trabalho, eu imagino que para a publicação vai ser necessário que você discorra como foi a ligação entre dados e resultados. Só para explicar, esse um trabalho que tem 130 páginas, né? Dá para 15, isso já incluindo a bibliografia, para caber no formato do CMA. Então, e certamente você vai publicar num lugar. Aí eu vou poder colocar isso, aí eu já vou colocar mais coisas. Né? Então, já tem umas versões maiores, eu peguei das versões que foram sugeridas que seriam as mais importantes na hora de expor. Né? Então, realmente, essa parte ficou de fora. Parabéns. Agora, rapidinho, deixa eu aproveitar para contribuir com a Marília. Não, Marília, eu achei seu trabalho também muito bom. Os gráficos são muito bons, a gente consegue, eu não sei se todos conseguiram ver, mas as figuras representam bem, elas têm altitude. Eu achei muito interessante aquela figura sobre os países, e aparece Portugal, que eu achei uma questão interessante. E, assim, no mesmo sentido também, de contribuir com o seu trabalho, eu observei uma questão que me chamou a atenção. Nas considerações finais, você coloca exatamente, entre aspas, alianças internacionais para a inovação. É o termo, toda a pesquisa gira em torno desse chunk, é o que você vai a campo. Só que na bibliometria você coloca as palavras de forma separada. E daí eu fiquei pensando, será que os seus 800 e alguma coisa, não me lembro agora, artigos, eles realmente estão espelhando alianças internacionais para inovação? O que eu tenho visto é que vários autores que têm publicado trabalhos de revisão, seja bibliometria ou revisões sistemáticas, uma prática que tem sido bem recorrente é fazer a validação dos termos. Talvez seja interessante você submeter os termos de busca a 2 ou 3 especialistas e pedir que eles façam uma validação exatamente para você ter fazer esse match. Os meus resultados realmente estão espelhando alianças internacionais para inovação, porque, de repente, tem um trabalho que tem aliança, tem inovação internacional no resumo, mas ele não é o foco. Embora você coloque no trabalho que vocês fazem a leitura flutuante, uma questão assim, para realmente conferir. E a outra questão que eu posso comentar também é que a introdução você aborda bastante a importância da análise de redes sociais, mas eu senti que você acabou dando uma ênfase grande para o método, e eu acho que ainda há um espaço também para você dar uma ênfase para a lacuna. É legal, é importante a análise, ela tem uma série de contribuições, mas ela é um caminho. Caminho para quê? Para entender a evolução, e daí até acho que você comenta um pouco sobre isso, mas eu acho que é válido
desenvolver mais. Olha, as revisões que tem sobre isso, até o momento, elas são incompletas, porque elas não captam isso, aquilo, elas não observaram. Até uma questão que tem um artigo Ou Criado, que é um artigo que fala sobre revisões sistemáticas. Ou e Criado. Ou Criado 2000 alguma coisa. É um artigo muito citado em revisões, tanto bibliométricas e sistemáticas. Eles colocam lá, um dos apontamentos dele é esse, a sobreposição de revisões, e acaba que uma vai incrementando muito pouco a outra. Então, a ideia é encontrar uma lacuna, falar, olha, o campo até agora não conseguiu demonstrar, ou a última revisão feita é muito antiga, enfim. E destacar também as contribuições. Olha, nós fizemos um mapeamento do campo, e daí você endereça, que é uma coisa, acho que bem pertinente de revisões, você endereçar. Para quem for ler o seu trabalho, a partir disso, é necessário que os pesquisadores desenvolvam esses tópicos, olha, sabe, no sentido mesmo de colocar as contribuições teóricas para os praticantes. Olha, a gente precisa fazer conexões entre pesquisadores de países diferentes, precisa destacar, essa é uma área quente de pesquisa, embora você percorra, mas eu senti falta também nas considerações de deixar isso bem destacado, que é uma coisa que vai seduzir qualquer avaliador ou editor para publicação. Como ele é um trabalho de disciplina, eu posso dizer que ele está o quê? 45% feito. Ainda tem muita coisa para fazer. A gente não apresenta aí por conta de limitação de páginas, referencial teórico. A gente incrementou na introdução e já pulou para o método. Então, assim, tem muita coisa para fazer nesse trabalho. Mas eu agradeço demais, porque de tudo. Obrigada. Agradeço também. Bacana, né? Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Jefferson. O Jefferson, o professor Marcelo Amaral, da UF, estava até de olho no teu trabalho, Moacir tinha comentado que como você ia defender, né? Vou te perguntar uma coisa, porque assim, a aplicação da LC-Trix, na verdade, é um modelo bem difundido, mas é bem abstrato, né? Certamente na literatura lá, Scopus Data Jovem, etc., você não acha uma série, às vezes, de referências, citações, etc., mas você não acha como fazer o estudo. O que é efetivamente, né? Você chegou a fazer, né, não tive a oportunidade ainda de ler o trabalho, de fazer algum tipo de mapeamento do como o conhecimento flui aí da universidade para a empresa. O referencial teórico ele pega quase 70% do trabalho total. Inclusive, recebi algumas críticas de professores de administração dizendo que eu teria que ir direto ao que interessa. Aí, de novo, eu falei da minha formação. Gente, a minha vida é corrigir monografias de direito. Então, lá, a gente é acostumado a fazer todo o referencial teórico, toda a história, e nas últimas páginas, a gente chega a uma conclusão. Fazendo doutorado em administração, eu descobri que a gente tem que inverter isso. A gente tem que primeiro abrir o que a gente descobriu e depois a gente vai... É como aprender a ler de novo. A gente, eu estou no teu inverno. Eu sou engenheiro e sou com doutorado que está no direito. Olha, exatamente. Então, eu gosto dessa visão padronizante. A gente vai afunilando, chegando à conclusão. Então, eu peguei toda a parte teórica e histórica, tudo mais, da professora que estava me avaliando, disse, olha, eu estou vendo esse teu trabalho aqui, só essa teu referencial teórica já dá para fazer um artigo sobre a história da LC-Trix. Porque aquilo ali, na verdade, era para mim. Eu precisava entender aquilo. Entrar naquele universo. Para começar a avaliar o que eu tinha de pesquisa concreta na mão. Então, eu enchi realmente o trabalho disso. E aí o Moacir entrou e disse, olha, vocês não liguem não, que esses meus alunos de direito, eles fazem esses trabalhos monstruosos mesmo, né? Porque eles precisam colocar tudo lá. Tá? E foi por causa disso. Então, eu fiz realmente um levantamento para que eu pudesse entender o que acontecia e o que não acontecia. Eu descobri, no trabalho do professor principal, né, que agora eu não consegui falar o nome dele, que ele, em um dos artigos dele de 2017, ele textualmente cita a Zona Franca de Manaus, num artigo internacional. Ele é citado como um lugar que foi criado para fazer LC-Trix. Aí eu falei, vou mandar um WhatsApp para esse cara para dizer que em 5 décadas não conseguiram
foi preciso uma pandemia para fazer isso. Porque ele falou, olha, as repúblicas sul-americanas militares construíram polos industriais em determinadas áreas de defesa estratégica, que foi o caso da Amazônia, e que desenvolveram a indústria lá. É um ambiente ideal para se criar uma cities, né, tendo a universidade como protagonista. Eu falei, o cara só pode estar entrando na minha cabeça, adivinhando qual é o meu trabalho. E foi exatamente em cima dos estudos dele que eu peguei. Foi o principal autor, né, desse então, ele foi grande parte responsável por ter respondido isso, porque ele sabia exatamente o que eu estava procurando. Ou melhor, encontrei no artigo dele as respostas que eu estava pegando desde o início e o que eu tinha que fazer de perguntas para a pesquisa atual. Entendeu? Esse foi o meu mote. Né? Então, foi levado pelo esse estudo histórico dele. Olha só, eu estava te perguntando assim, você consegue identificar, por exemplo, um determinado equipamento lá, temperatura, etc. Ele não existia. Então, quer dizer, a solução foi criada ali por um médico ou outro dentro da universidade, e isso migrou para a empresa para ser produzido. Eu não sei se a tua tese está baseada em estudo de caso, se você pegou... Nesses dois, especificamente, não fui a campo, porque todos os registros desses dois casos estavam publicados. Não, facilitou. E aí eu tinha duas perguntas. Se você tinha mapeado como é que é esse fluxo de conhecimento, e segunda questão que você parcialmente já respondeu, que é a questão da propriedade intelectual, como é que ficou isso. O principal entrave. Que é o problema, que tem toda a questão da informação tecnológica no meio, e como é que entra nisso, né? Porque às vezes a gente vê que tem as relações... Eu deveria ter colocado no anexo da minha tese a carta em que eu fui recusado de entrar na roda para perguntar sobre isso. É a parte legal. Foi recusado. Teve o símbolozinho da USP, carimbo do professor Moacir, um amigo meu que trabalha na Honda, todo mundo para dizer, olha, só quero conversar com o gerente de projetos para explicar como foi. Da tecnologia, eu quero entender da relação. Não somos permitidos pela matriz a fornecer nenhum tipo de informação. Aí o cara falou assim, olha, é o seguinte, eu só te dar uma dica. O termo de cooperação, ele passou pela minha mão. E lá diz que a universidade iria colocar no site dela o acompanhamento, o andamento disso. Eu falei, alguma coisa está ali. Eu descobri no site um negócio que não está muito acessível, e nesse site de Transparência da Vida, eu descobri alguns documentos que mostravam o termo de cooperação, as partes que podiam ser publicadas, e o dia a dia, uma espécie de relatório mensal que eles tinham, no andamento da pesquisa. Foi com isso que eu consegui trazer. Você não trabalha de arqueologia, né? Esse foi. Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando de seminário, quer dizer, o governo coloca nas políticas, a indústria minimamente conhece, cita também, né? E a percepção que se tem é assim, sentamos aqui na sala, você é da indústria, você é do governo, eu sou da universidade, estão fazendo tricovilha. Sim. Não estão fazendo nada. Quer dizer, onde que gerou conhecimento, para onde ele foi apropriado, para onde ele foi, gerou inovação, né? Assim, se não tem isso, não tem. Eu tenho uma mestrado em Direito Ambiental, e lá a gente descobre uma coisa interessante. Política pública só é política pública se existe acesso. Então não adianta você fazer política pública lá nas nuvens se ninguém tem acesso. Então, se nós temos acesso a essa tecnologia que foi desenvolvida em inovação, então ela se tornou uma política. Então, ela pode ser inserida nesse contexto. Se existe, como eu falei antes da pergunta do professor Sombra, as empresas se utilizam da lei de informática? Sim, mas só para não perder os benefícios fiscais. Certo? Compartilhar esse conhecimento não existe. Não existe. Não há nenhum interesse em fazer isso. Deixa eu aproveitar um gancho aí da tua experiência. Você vê a cooperação entre empresas, só bilateral, a empresa com a universidade? Se há cooperação entre empresas, elas não são divulgadas. Eu acredito que não existe. Existe muita competitividade. Tem que elas isso. Até porque vai existir de competição. Não. Então, as principais
empresas lá são japonesas ou coreanos. Então, esse povo não senta nem para tomar uma sopa na mesma mesa. Tá? E para fazer acordos trabalhistas, que era o que eu fazia antes quando eu era advogado, ele disse, é contra quem? Essa empresa, esses sujeitos estão demandando contra a LG e a Samsung ao mesmo tempo. Eu era advogado da Samsung. O pessoal da Samsung dizia, eu não sento para conversar com o pessoal da LG. Então, essa guerra asiática acontecia lá em Manaus. Tá? Eles não sentavam nem para conversar. Pode ser processado, Sim, porque eu já peguei vários processos de assédio moral, que hoje em dia tem uma vasta proteção contra isso, 15 anos atrás não existia. Tá? Brasileiros são todos porcos, não tem esse tipo de coisa. Tá? Japonês não entra na minha fábrica, e uma série de coisas assim, se a gente for revelar, tá? Esse pessoal vai todo preso. Tá? Né? Hoje em dia deve ter mudado um pouco. Eu queria fazer uma pergunta. A gente fez um trabalho para apresentar no outro, fez, mais ou menos na mesma linha, não será que faz o capacete Elvis. E aí a gente usou exatamente essa ideia da crise impactando sobre o processo de geração de conhecimento, na produção de uma escala de período de tempo muito curto. Eles conseguiram fazer TRL de 1 a 9, com a propriedade intelectual, produzido pela Esmaltec, que é uma indústria cearense, né? Eles produziram 55 mil unidades, distribuíram e eu venderam. Ainda estou no processo de entender comercialmente como é que vai ser, porque é uma linha completamente diferente da indústria, está caro, mas completamente dele. E eu acho que era muito interessante se a gente pudesse fazer trabalhos comparativos entre os dois casos. Eu usei o conceito de orquestração e rede para analisar, mas eu acho que isso a gente pode alinhar essa orquestração acaba a formação da rede, você tem todo o conceito que está por trás é artificial. Você tem elementos ali da indústria, da academia, né, do governo também. Esse projeto lá foi concebido no âmbito de um grande projeto do governo do Estado, que é o cientista-chefe de inovação. O cientista-chefe, o governo do Estado, pega pesquisadores da academia e coloca para influência nosso Estado. Interessante, está dando muito ouvido. No próximo mandar. Mas, enfim, então acho que era mais uma proposição a gente tentar fazer Esse capacete foi parar na Amazônia, viu? Aí ele foi parar lá, foi uma clínica lá muito grande, que é a Santa Júlia, e começou a produzir isso, levou para o interior, fez a maior propaganda disso. Tá? Detalhe importante, o dono dessa clínica morreu, não, isso que era o único lugar seguro na cidade, era a Santa Júlia, a gente tinha a tal da cápsula vanessa, que eles tinham feito lá. Esses trabalhos, inclusive o do Elmo, não está na minha pesquisa, porque não teve a participação da universidade. E só por isso. Eu tentei enfiar a universidade ali, mas não tinha. Então, foi exatamente entre governo e empresa privada. Tá? E eu peguei isso aí que veio do Ceará. Eu vi a origem disso tudo. Mas como não tinha participação da universidade, ela acabou ficando de fora da pesquisa. Mas também foi um dos casos que eu peguei. Agora, uma coisa interessante, que várias dessas inovações, por exemplo, do mercado, eles não chegaram, de fato, a serem usados. Né? A maioria dos projetos de isso, infelizmente. É muito difícil fazer, de fato, um ano e meio, dentro dessa perspectiva da regulação, toda essa... E é porque a gente usa o mercado, a patente está toda vencida, né? Você não precisa mais dar conta disso. Né? É só modelo de utilidade, é mais fácil, na verdade. O capacete é também do mesmo jeito. Então, assim, no caso do Ceará, eles fizeram todo o processo, até a produção, TRL 9, tudo normal, em 8 meses. Então, assim, uma Anvisa, tudo pronto em 8 meses. E demoraria pelo menos 5 anos aqui no Brasil, 3 a 5 anos, isso já é muito. E foi exatamente o choque para aqueles que fez toda essa rede trabalhar muito. Exato. As pessoas que a gente entrevistou nesse trabalho se emocionavam a falar sobre isso. Vários dos pesquisadores, o pessoal do Senai, que fez uma parte do trabalho, eu pegava chorando nas entrevistas. Então, emocionado com explicar da doação que eles fizeram em relação ao trabalho. Foi um trabalho muito interessante. Então, acho que podia também depois conversar para fazer um comparativo, esses trabalhos comparativos. E criar uma coisa, como o professor tinha perguntado, né, qual é a grande lacuna disso aí. Eu acho que um estudo que nem começou, nunca não existia precedente, não tem lacuna, né?
Ninguém começou a fazer essa comparação desses estudos, dessa LCIPS, por causa de grandes tragédias, né? Então, seria o caso de iniciar realmente uma força de estudos a partir disso aí. Agora que nós estamos saindo dessa crise, ver o que a gente pode pegar de positivo com relação à inovação. Tá? Tem uma parcela lá no Amazonas, o senhor já identificou lá no Ceará, a gente poderia realmente fazer, a partir de agora, né? a partir desta sala, de repente, né? uma mosca. Vou fazer então 2 preocupações com vocês. A próxima Tripohelix Conferência é fim de junho, em Barcelona. Uma boa oportunidade de fazer um turismo acadêmico. Né? Esse ano eu apresentei lá, mas foi virtual. Foi de madrugada na minha casa. Nós também, na nossa também. Pois é, foi isso. E, assim, Tripohelix Journal, eu adoraria um artigo desse tipo, com casos brasileiros, mais de um caso analisado, etc. E eles acabaram de anunciar que estão cobrindo aí a ABC, né, a taxa de publicação, essas coisas. Corre aí, eu já tinha falado isso para você. Maravilha. Posso falar só uma coisa que ficou de curiosidade para mim, que talvez vire um trabalho de educação para vocês, é mapear como foi a força de atuação dos atores dentro dessa Tripohelix. Então, você pensa assim, de onde surgiu o primeiro passo da universidade? Como que isso se... Estou falando horizontalmente mesmo. Para que se torne como se fosse um exemplo, um mapeamento, uma forma de outras empresas replicarem dentro do mesmo ambiente. Então, se você pensar como que isso longitudinalmente aconteceu, de onde surgiu e como essas alianças foram, né? Quem são os atores principais? Quais posições desses atores, no sentido de, foi um professor da universidade em específico, foi um ator da prefeitura em específico, sabe? Dessa área, por conta dessa intenção, você consegue dar exemplos para outras empresas gerarem o mesmo tipo de relação. Infelizmente, o único exemplo que a gente pode dar daquela tabela que eu trouxe, que dali, conversando com o pessoal da Agência de Inovação da UEA, 90% são a universidade que vai procurar isso. Então, se você conseguir mapear isso, no sentido de como é que foi essa abertura da empresa, como é que foi a abertura do governo, por causa de uma catástrofe, infelizmente, mas por causa de um motivo difícil, você consegue expor isso para outros, fazerem por outras motivações, né? Um ambiente desse, não acontece. Deixa eu aproveitar a sua fala, e agora... eu quero convidar vocês para... A gente tem uma sessão agora de análise processual, fazer um workshop, e isso que você está propondo se faz com análise processual. É o como e o porquê. Daí você vê os efeitos de causa em estudos qualitativos, e a partir do momento zero, que a situação é essa, a tríplice hélice não se consolida, ela teria tudo para acontecer, ela não acontece, e daqui a pouco acontece. Qual é o caminho? E aí o resultado vai ser o rompimento. Você está dizendo então, como é que isso vai acontecer. Isso é muito bacana da gente ter. Tem um aspecto que a gente estava até discutindo na sessão de ontem, que eu apresentei um trabalho também, eu também nessa sessão de ontem. E aí, que é a questão da geração de confiança entre os atores. Isso é um elemento de contribuição muito forte. Esse trabalho que a gente está fazendo lá, que está apresentando hoje, o próximo passo foi dar uma ideia dos atores, a gente pegar a evolução das TRS da tecnologia, da tecnologia nova, e ver como é que essa tecnologia lá foram as redes. Então, ver dinamicamente como é que as redes estavam acontecendo, a penetração ocorria a cada passo de maturidade da tecnologia, porque você consegue ver como é que essa tecnologia se comportou em diferentes níveis. Você está na parte mais inicial da tecnologia, você tem atores que são mais importantes. E aí você tem tudo uma dinâmica da TCS, da rede, a partir de toda a construção dessa maturidade em que momento a confiança aparece? Como é que ela surge? Minha tese está baseada em confiança. Pensando mercadologicamente, a confiança com relação à empresa só vai aparecer quando aparecer resultados para ele. Então, isso aí a gente vai ver no final, dos prazos dos projetos que estão em andamento. O que isso reverteu? Porque foi positivo. Quando a pessoa olha o trabalho deles, a confiança aparece muito por conta da institucionalidade. As pessoas que estavam postos chaves, elas já se conheciam.
Então, isso acelera o processo. Porque alguém conhece alguém em comum, aquilo foi validado. Certo. Sem necessariamente ter o dinheiro. Os respiradores, Para tirar acesso a tudo. Você entender que a rede foi montada em cima do WhatsApp. Pois é, eles falam, A rede foi montada em cima do WhatsApp, que eles trocavam informação entre eles. tá todo mundo trancado em casa, os respiradores foram feitos por causa do secretário de saúde que conhecia o diretor japonês da RAN. Se não fosse isso, se não teria... existe uma implicância muito grande das empresas do Distrito Industrial de Petrópolis contra o UEA, porque a UEA pega 10% da renda bruta deles todos os meses para se manter. É o que eu expliquei ali. A UEA surgiu com dinheiro de empresas privadas, além de... Legal, pessoal, muito bacana a discussão dos 3 trabalhos, né? Agradeço também a participação dos professores aí, né, presentes, e promoveram essa discussão bastante rica, né? Infelizmente o tempo já bateu, né? O Diogo já está, né, chamando a atenção ali do nosso tempo. Mas agradeço a participação de todos vocês, parabenizo os trabalhos aí que foram apresentados e essa integração, né, que vocês conseguiram promover aqui, né, com as discussões. Espero que dessa sessão saiam aí, né, parcerias de trabalho, de pesquisa, né? Então, parabéns, muito obrigado aí a todos vocês pela presença. Obrigado. Antes que eu esqueça, por procedimento, todos estão convidados a acessar o portal, fazer a avaliação da sessão e acessar o espaço de Netflix. Obrigada, gente. Bom Obrigado. dia a todos. Que horas que é? 10h30. 10h30. Na E10. A Cadija, ela... vou falar. Ela não vai conseguir. 2 minutos. Ela vai estar online. Vamos lá. Estava avisado para ir para lá, professor. Ah, que bom, que bom. Eu estou numa banca de doutorado, que a menina está falando para os professores, cara, você aprende. Às vezes. A gente recomenda os trabalhos da prova. Tem que esquecer agora. O Rafael tá aí. Eu encontrei ele ontem. Eu estava ontem, passei por ele assim, depois 2 correndo. Depois eu vou achar ele para a gente tirar foto. A gente tirar a foto. Eu conheci ainda a professora Cadija, nem a Vânia. E perdeu o voo. Eu falei, Cadija, a gente almoça, bota os assuntos em dia, tirar a foto lá, a gente virtualiza o que né? Já vê uma rede na imagem. Aí a gente virtualiza o que Vânia, chega aí. Não, acho uma pena. Eu que incentivei a Cadija, vamos fazer um diagnóstico social. Ela começou, eu aprendi a trabalhar com ela, estou fazendo alguns trabalhos nisso. Daí, essas coisas e 2 ou 3 vezes de trabalho. Oi. Diogo, você me ouve? Aquela ideia fotografia, né? Como é que a gente entra nesse mapeia, as coisas mudam. Pois é, faço muito com ela. A gente está usando uma Aurora, chega. Sim, como é que eu estou trabalhando naquele sistema, né? Legal, vamos lá. Diogo, você me ouve? Com essa Marília. Vem cá, vamos tirar uma foto. Eu tiro a foto aqui, Diogo. Eu já mandei o e-mail. Mandei. Não, eu sou de Valfredona. Mas você faz com a sua Simone Galina, né? Uma líder de extrema. Você está aí. Ótimo. Lá no Ribeirão, mas sem Eu achei que meu projeto tinha mais com a Simone do que com a GCL. Diogo. Para desenvolver eles com a GCL.
Eu não conheço pessoalmente, mas assim, tirando a aqui, né? A guarda daqui, elas já são segunda geração. E ela põe a gente para trabalhar nesse ponto. Essa parte do E acaba no fim, todo mundo se conhece por conta dessa coisa, né? A nossa área da mágica é muito legal por conta disso. É bem interessante bastante. Eu estava no ITE, mas não é comigo, né? Não, claro que acaba caindo na isso. Você pode já ligar a estratégia. Não está funcionando isso. Mas eu fiz o teste, trabalho muito com empreendedorismo, fica no meio do caminho da estratégia. Tem classe. Olhando nas áreas que estão colocadas, né? Na verdade, inovação não é uma área, ela está dentro de estratégia. É uma área dentro de estratégia. É um problema que até a gente tem. Quando você vai montar programa de pós, como é que você argumenta isso? Então, nosso programa a gente não tem uma estratégia. Nós temos duas linhas. Nós temos uma que é estratégia e tomada de decisão, mais pegar logística também, né? E outra de inovação e empreendedorismo. Mas até você conseguir convencer uma caixa da vida e que essas coisas... Na verdade, a gente tem marketing de um lado, é bem específico. Marketing, cada SPM e daí na outra estratégia de inovação internacional, internacional. Vamos lá. A gente se vê. Tá. Você que pegou essa, né? Parabéns, viu?